Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Estamos aqui mais uma vez juntos, em mais um semestre. Imagino eu que praticamente todos já tenham feito alguma disciplina comigo, que foi a Geografia do Turismo, Geografia Econômica. Se não me engano, quem está fazendo essa disciplina já terá feito outras já. Então, caso alguém não me conheça, só me reapresentando, eu sou o professor Marcelo Ramos, sou geógrafo, trabalho aqui no curso presencial de turismo e estou com vocês no SEAD há cerca de 2 anos. Então, mais uma vez, com mais um desafio nas mãos, que é trabalhar uma disciplina nova, e eu espero que vocês gostem do que eu estou propondo para a disciplina. Então, eu venho hoje aqui fazer uma rápida apresentação dessa disciplina e conversar um pouquinho com vocês de maneira mais informal para falar o que vai ser, o que é essa disciplina, o que é a proposta da disciplina. Então, eu espero que vocês gostem. Vocês já receberam aí o programa, já receberam uma sondagem e receberam, se não me engano, um texto. Vocês já estão com 3 coisas em mãos para poder analisar. Semana que vem nós vamos estar colocando mais materiais na plataforma e eu hoje vou fazer essa apresentação. A disciplina se chama Metodologias de Ensino e as Teorias da Aprendizagem em Geografia. Então, o nome já está deixando claro o que é o objeto dessa disciplina. A gente vai trabalhar com técnicas, com métodos de ensino de geografia e as principais teorias que permeiam esses métodos. Eu, dentro do possível, vou estar liberando textos para vocês, onde na verdade, essa chamada teoria da aprendizagem é uma discussão, é um debate que eu vou trazer de autores tratando desse tema, do tema ensino de geografia, que para nós é muito importante. Então, eu queria eleger como tema ponto inicial dessa nossa conversa, dessa nossa primeira conversa nesse semestre, essa questão da aprendizagem, do processo ensino-aprendizagem na geografia. E a gente já teve a oportunidade em outros textos de falar sobre isso, em outras disciplinas, mas aqui mais pontualmente nós vamos parar mesmo para pensar em todos os aspectos, em todos os elementos que envolvem essa relação, a relação ensino-aprendizagem. Talvez alguns de vocês já tenham experiências como professores, outros talvez não, mas é sempre bom a gente estar atento às coisas novas, a parâmetros curriculares, enfim, uma série de elementos que existem, de técnicas, de assuntos, de conteúdos que vêm para facilitar a nossa prática profissional, a minha, a de vocês. Então, eu queria hoje falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: nós lidamos com uma área muito, uma das melhores áreas para se trabalhar, muito interessante, que é a geografia. Uma vez que nosso objeto central é o espaço geográfico, então nosso laboratório, nosso universo, ele está aí à nossa frente. Ele está na nossa escola, ele está na universidade, ele está na cidade, ele está nas ruas, nos bairros, enfim, tudo ao nosso redor é um laboratório para o nosso olhar geográfico, para nos ajudar dentro desse processo de ensino da geografia. Nosso aluno ele tem um universo de conhecimentos que permeiam tudo diz respeito à geografia, permeiam a geografia, o conhecimento geográfico, científico ou não, e muitas vezes ele não tem noção disso. Eu costumo brincar, eu sempre digo nas aulas, que todo mundo sabe geografia, só não sabe que sabe. É um trocadilho, mas a ideia é bem essa. Então, mesmo uma pessoa que nunca frequentou a escola, que não tem nenhuma educação formal, escolar, ela vai ter noções de geografia. Quiçá quem vai para a escola. Quanto mais quem vai para a escola, então é muito bom, é muito interessante a gente fazer partir sempre desse aspecto, do aspecto cotidiano, da realidade. A geografia não é uma ciência, os conhecimentos, os conteúdos de geografia não são conhecimentos isolados. A teorização da geografia, por muitas vezes, por mais que pareça às vezes chata por alguns autores, a gente tem mais afinidade com uma área do que com outra, mas toda ela tem uma concretude, tem uma empiria, tem um caráter prático, concreto, real. Então, nós temos que lidar com isso. A associação entre teoria e prática, entre conhecimento e cotidiano, sobretudo no que diz respeito aos nossos alunos. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para que o nosso trabalho seja sempre pautado dessa maneira, não deixando de lado
tudo que o aluno, tudo que vocês, por exemplo, têm para dizer, para pensar, tudo que nosso universo, né, o universo ao nosso redor está nos mostrando, seja acontecimentos no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, enfim, né, as pessoas que nos rodeiam, os grupos social, o grupo social ao qual nós pertencemos, né, as notícias das quais nós temos às quais nós temos acesso. Enfim, né, toda essa cotidianidade faz parte do processo ensino-aprendizagem na geografia. Claro que a isso, né, a gente vai ter uma fundamentação pautada na leitura, pautada nos textos, pautada num conhecimento que é formal, que é necessário. A gente não pode deixar de ler, não pode descartar as teorias, os conceitos. Então, nós vamos tentar adequar o processo ensino-aprendizagem nesse contexto. Então, no primeiro momento, esse é um aspecto que eu chamo a atenção. Não dissociar jamais, né, a realidade, a cotidianidade do ensino de geografia. É impossível fazer isso. Quando nós adentramos uma sala de aula, quando nós adentramos na nossa empresa, no nosso local de trabalho, nós estamos ali diante de diversas situações, né, de mundos diferenciados, pessoas que vivem diferentes realidades, a dinâmica do espaço, né, a cidade, seja ela pequena, média ou grande, elas têm uma dinâmica de funcionamento que servem muito para nos ajudar no nosso trabalho, no processo de ensino da geografia. Então, não percam isso de vista. Eu costumo dizer que a grande motivação do professor, durante a sua aula, durante o seu trabalho, ela está pautada nessa realidade, em trazer para a sala de aula a realidade do aluno, a sua realidade, a nossa realidade. Então, esse é um aspecto que eu chamaria atenção num primeiro momento para o nosso trabalho aí ao longo da disciplina. Um outro aspecto fundamental é propriamente ligado à questão metodológica mesmo. Como o nome da disciplina já diz, né, são metodologias do ensino. Então, ao longo da disciplina, nós vamos estar estudando e desenvolvendo uma série de atividades que irão ajudar vocês, que irão subsidiar o trabalho de vocês futuramente, e que também vão fomentar ideias na cabeça de vocês. Porque a ideia, o principal dessa disciplina não é trazer as coisas prontas, mas é trazer ideias que fomentem mais ideias. Todas as vezes que eu tenho feito algum trabalho desse tipo, eu tenho tido gratas surpresas pela criatividade dos alunos, de vocês, alunos, do que vocês fazem, e com certeza, não duvidem, quem já for professor, ótimo, quem não for, vocês vão encontrar coisas fantásticas lá no trabalho com os alunos de vocês futuramente, ou quem já trabalha, por conta de dar condições para que o aluno crie, para que o aluno possa produzir também, para que ele possa emprestar um olhar sobre as coisas que vocês vão tratar no âmbito da geografia. Seja espaço urbano, seja geografia física, seja geografia econômica, enfim, né? Na escola, sobretudo, onde não há uma compartimentação tão grande, é muito fácil trazer esse universo para a realidade da sala de aula e aproveitando essa cotidianidade do aluno. Então, assim, iremos apresentar um conjunto de atividades, de propostas metodológicas, de oficinas, de técnicas que podem ser utilizadas em sala de aula. Eu tenho dito e pensado o seguinte: nós lidamos nos últimos anos, nós temos uma questão extremamente importante no ensino-aprendizagem na atualidade, que é o quê? A questão da tecnologia, né, versus o ensino tradicional. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Nós hoje nos deparamos com um computador, nós nos deparamos com a internet, nós nos deparamos com os iPads, com esse monte de coisa. Essa parafernália tecnológica, os celulares, né, os smartphones, tudo mais, que, de certa maneira, competem com a nossa prática. Porque não é fácil entrar numa sala de aula, né, conduzir uma aula, prender a atenção do aluno diante de tantas coisas quase que mágicas, né, às quais eles têm acesso. A televisão, né, que já está um tanto quanto, até a própria televisão já está ficando ultrapassada. Né? As redes sociais estão conseguindo fazer uma revolução nesse modo de enxergar notícia, de ler, de ter acesso. Então, nós lidamos com isso. Um exemplo, para vocês terem ideia, no passado, né, eu já estou com 42 anos, já fiz graduação, pós-graduação, doutorado.
e tal, enfim. Então, quando eu comecei a estudar, nós não tínhamos nenhum dos recursos, nós tínhamos pouquíssimos recursos, nenhum é exagero, mas nós não tínhamos quase nenhum dos recursos que nós temos hoje. Recursos de mapa, recursos cartográficos, recursos de pesquisa, excelentes artigos disponíveis hoje na internet. Não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Claro que eu não estou falando disso. Mas é a possibilidade de encontrar bons materiais para pesquisar, a possibilidade de ir para qualquer lugar do mundo, por exemplo, como um programa como o Google Earth, é excelente. A gente vai, em algum momento eu vou trabalhar com ele, trabalhar ele com vocês. Então, assim, nós temos algumas tecnologias que são extremamente úteis, sobretudo no caso da educação à distância, e que vão nos ajudar nessa nossa prática docente. Então, nós não podemos abrir mão da tecnologia. Hoje em dia, o professor que tentar ser extremamente tradicional e não buscar inovar, e não buscar ser criativo, e não permitir que o seu aluno seja criativo, ele vai ter sérios problemas dentro da construção do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu considero que esse é o segundo desafio que nós temos como professor, né? Rotineiramente lidarmos com essas duas realidades. A realidade pautada na necessidade de ler, de estudar, de escrever, e a competitividade que essas tecnologias da comunicação, sobretudo as tecnologias da comunicação, apresentam para o nosso aluno, para vocês, para mim, para todos nós. Então não se trata de uma competir com a outra, mas é sabermos fazer bom uso dessas tecnologias, dessas ferramentas de informação, de comunicação, a nosso favor e a favor da produção do conhecimento, seja enquanto professores, seja enquanto alunos. Então, essas são questões que vão permear o trabalho da disciplina ao longo do semestre, e que nós vamos estar fazendo aí uma série de atividades lúdicas. Eu vou estar propondo coisas que vocês vão fazer aí nos polos de pesquisa de campo, enfim, vocês vão gostar da disciplina. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter conhecimento da oficina que nós oferecemos no semestre passado. É só um exemplo aqui que eu queria ilustrar de um trabalho ligado a esse processo de ensino-aprendizagem. Antigamente, né, até hoje a gente ainda vê algumas pessoas falarem: a geografia é chato, geografia é decorativo, e nós sabemos que não é assim. Há aspectos, sim, que têm que ser estudados, elaborados, mas a geografia, antes de tudo, é algo que faz parte da nossa vida. Se faz parte da nossa vida, nós temos que lidar com tranquilidade com esse conhecimento, com essa área. E o processo de ensino-aprendizagem não foge disso. O processo de ensino-aprendizagem permeia nós criarmos mecanismos e, por que não, atividades lúdicas, interessantes, para que o aluno note que é gostoso estudar geografia, que é interessante. Eu tenho um trabalho, por exemplo, que eu vou fazer com vocês ao longo do semestre, que é usar metodologias tais como construção de oficinas, geografia em canção, trabalhar a relação cultura, arte e cidade, enfim, há um sem número de possibilidades. Hoje nós temos até livros especializados nessas técnicas e nessas metodologias que nos ajudam na nossa prática docente. Então a gente não tem mais nenhuma desculpa para dizer que não dá para fazer um bom trabalho, né, que não dá para usar uma metodologia que melhore, que aprimore o processo de ensino-aprendizagem. Quero voltar a frisar que isso não implica em a gente aceitar que o aluno vai copiar as coisas da internet, por exemplo. Virou lugar comum na atualidade fazer o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá, copia, cola, nem sequer lê. Se ainda lesse, seria meio caminho andado, já seria 50% de sucesso. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente usar todos esses mecanismos para mostrarmos para o aluno o quanto é interessante estudar a geografia. Eu queria dar um outro exemplo para vocês aqui de um trabalho que eu fiz alguns anos atrás. Eu até quero voltar a repetir esse trabalho, e para vocês perceberem a importância da metodologia no processo de ensino-aprendizagem, eu ofereci uma oficina aqui em Ouro Preto, no Festival de Inverno, para pessoas que não fossem alfabetizadas. Aí vocês vão falar: que loucura, né? Como assim? Uma oficina pedagógica para pessoas não alfabetizadas? Sim. Eu chamei esse trabalho até essa oficina de geografia em cores, imagens e sons. O que eu propus aí? Eu quis trazer essas pessoas que nunca frequentaram a escola, que nem sequer sabem ler ou escrever, e discutir a geografia com elas.
E num primeiro momento a gente teve dificuldade, mas na sequência desse trabalho ele foi muito gratificante. Foi um trabalho que teve sucesso e as pessoas que participaram, não foram muitas na época, se não me engano, acho que no máximo 20 pessoas, ficaram muito felizes de ter ido lá e ter participado e de terem descoberto que elas sabiam o que era geografia, mas que ninguém nunca mostrou para elas que elas sabiam. Dos conhecimentos mais simples, até pautados no senso comum, pautados na cotidianidade dessas pessoas, trabalhadores rurais, pessoas que mesmo vivendo na cidade nunca tiveram oportunidade de frequentar a escola, eles descobriram que dentro dessa cultura rotineira, popular, eles tinham conhecimento do que era geografia, porque eles vivem no espaço, eles vivem no seu bairro, na sua rua, e eles têm as suas experiências históricas, geográficas, que eles não tinham noção da relação disso com o conhecimento científico que a geografia proporciona. Então foi muito bom. É só um exemplo de coisas que a gente pode fazer, desde que a gente use a metodologia correta e que a gente entenda que o processo de ensino-aprendizagem ele não pode ter obstáculos. Ele deve contemplar o máximo de mecanismos possíveis e muitas vezes, para alcançar um objetivo, a gente tem que traçar caminhos, às vezes, complicados ou aparentemente não possíveis. Mas isso é que é o interessante, é a gente estabelecer novos desafios, estabelecer metas e romper com os desafios. Então, gente, a disciplina vai ser muito pautada nisso. Eu espero que vocês gostem do que vai vir por aí, dos textos, das atividades. Se tiverem ideias, a gente está aqui aberto a aceitar as ideias. E sempre que possível, eu vou estar aqui gravando aulas, tentando marcar horário para atender vocês online, e a gente vai tentar estreitar mais esse nosso contato. Vocês têm aí os nossos tutores que estão de parabéns nos polos, que têm feito um excelente trabalho, e nós temos a Usinete, que vai ser a minha tutora nessa disciplina também, que talvez vocês já conheçam, já tenham falado com ela por e-mail, de alguma maneira. Então, assim, vamos continuar fazendo o trabalho com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, mas sempre atento a essa questão, de melhorar a prática e o entendimento do processo ensino-aprendizagem na geografia. Então, sucesso para todos nós e até as próximas semanas. Muito obrigado.